Olá, sejam bem-vindos ao curso de Desenvolvimento de Sistemas, Análise e Projeto, né? Hoje nós vamos fazer uma atividade de sala de aula, trabalho de pesquisa de Kanban, tá? Então vamos estar abrindo aqui o meu PowerPoint. Então aqui, pesquisa Kanban, tá? Então, lembrando vocês, esse trabalho aqui, ele recupera a nota do trabalho anterior, o qual a turma não conseguiu desenvolver, né? Ou aconteceu algum imprevisto aí com vocês. Então ele substitui. Se tiver alguém que fez e esteja pronto, quiser me entregar, a nota daquele trabalho vale 40, esse aqui vale 10 a menos, vale 30, tá bom? Então vamos lá, turma. Trabalho de pesquisa de Kanban. Introdução primeiro aqui. Então você vai aí, pelo teu celular aí, com a equipe aí da tua turma, fazer grupo de 3 pessoas aí. Então você pode fazer aí um grupinho de 3 pessoas aí, se junte aí agora, tá? Se junte com quem tem com celular, com internet aí para ajudar na pesquisa, né? Fica mais interessante. Tá? Então vamos lá. Então o objetivo aqui dessa pesquisa, desse trabalho, é compreender o que o método Kanban, seus princípios e como ele é aplicado no projetos ágeis, né? Tá bom? Então eu preciso que vocês formem as equipes aí e me passem um nome. Me passem um nome aí pelo chat, pode ser pelo chat mesmo, ou a Giovana pode passar pelo WhatsApp aí para mim. Tá? Então assim, monte aí equipes de 3 pessoas. Quantas pessoas estão na sala hoje, Giovana? Quase todo mundo, né? Uma turma boa aí, né? Então, dá para fazer de 3, 4 pessoas aí a equipe aí, tá? Vamos lá então. Então a instrução aqui para nossa atividade de hoje. Você vai pesquisar sobre Kanban, né? E vai responder algumas perguntas abaixo que o professor vai deixar para vocês. Então, com base na pesquisa, pode ser pela internet, pode ser através de livros, ou pode ser através das aulas que a gente já fez, né? Excelente, Giovana. Tá? A turma está quase inteira aí, né? Tá? Então, assim, vamos recuperar as notas lá, turma. Semana que vem, bem dizer, a gente acaba as aulas. Então, vamos recuperar essas notas ali que ficou. Se tiver alguém que não fez as avaliação 1 ou a 2, me procure a Giovana aí, para a gente estar resolvendo essa questão. E mais esse trabalho aqui para a gente ter nota para finalizar o nosso trimestre aí com chave de ouro, tá bom? Então vamos voltar aqui na nossa atividade. Bora lá? Então vai pesquisar na internet, livros, né? O que você quiser aí, o que você tiver no teu alcance aí. As aulas que já foram ministradas através do Google Class ali também tem algumas coisas sobre Kanban. Então você está livre para pesquisar, tá? E com suas palavras vai explicar o que aprendeu. A forma de entrega desse trabalho é hoje, na sala de aula. Vai criar um documento aí em mãos, né? Ou papel sulfite aí que vai ser entregue para vocês. Ou digital, né? No Word ou no PDF. Ou tem lá no Google Class também disponível para vocês o formulário em forma de perguntas. Quem quiser entrar lá e responder por lá direto pode responder, tá? Então, responda todas as questões de forma clara e objetiva. O prazo de entrega é hoje. Então vamos lá. Você vai responder a seguinte pergunta. O que é método Kanban? As 3 primeiras perguntas aí. Então você vai explicar de forma simples o conceito do Kanban e onde ele é utilizado, tá? A pergunta número 2 é: quais são os 3 principais elementos em um quadro Kanban? Então identifique e explique brevemente o que cada elemento representa, tá bom? A terceira pergunta: quais são as vantagens de usar, né? 3 vantagens de usar Kanban em projetos ali, tá? Crie pelo menos 3 benefícios e explique por que eles são tão importantes assim, tá? Continuando aqui, temos o que significa limitar o trabalho em progresso, né? No Kanban, tá bom? Explique a importância dessa prática no contexto do Kanban. 5. Dê um exemplo de como o Kanban pode ser usado no dia a dia. Pense em uma situação simples como organizar tarefas escolares, atividades pessoais, né? Descreva como um quadro Kanban poderia ajudar. 6. Ferramentas Kanban. Pesquise, né, no site aí, na internet, liste 2 ferramentas digitais que podem ser usadas para criar quadros Kanban. Um exemplo que eu tenho aqui, o Trello. E a última pergunta é: crie o seu próprio quadro Kanban.
Aí que é o interessante, você vai montar o seu quadro Kanban, né? Vai dividir aí as etapas de fazer, em andamento e concluído. Vai ser feito no papel, né? Como a gente não está com o computador aí na sala, já tinha conversado com a Giovana, a gente vai fazer totalmente no papel, né? Não vamos usar o método, o modelo digital, não. Vai só o método de papel e caneta mesmo aí. Canetinha, giz de cera, lápis, né? Caneta, o que você tiver aí, papel sulfite, tá? Então vai dividir a etapa a fazer, em andamento e concluído. Vai usar como exemplo de atividade ali, ó, estudar para uma prova. Você pode usar outros exemplos também, tá? Esse é só um exemplo que o professor deu aqui de como você poderia fazer o teu projeto, tá? Então a gente já volta nas perguntas ali. Deixa eu só terminar aqui a apresentação do critério. Clareza, né? Organização das respostas, se estão bem fundamentadas ou não. Não precisa copiar, mas entender e explicar, né? Entregar no formato do prazo estabelecido lá que o professor falou no começo, né? Então tá aqui o checklist que a gente precisa fazer. Trabalho em pesquisa Kanban. Então, essa etapa aqui a gente tem 20 minutos, então, né? A partir de agora, eu vou contar aqui agora. Deixa eu zerar meu cronômetro aqui de novo. Então a gente tem 20 minutos para responder aquelas perguntas lá. Eu vou voltar lá nas perguntas. Tá? Você pode tirar print lá, tirar foto com o celular, para que eu possa mudar de tela se precisar ali. Tá? Vamos voltar lá então. Então lá, tire print dessa tela aí, ou escreva no caderno. Aí o professor, 2 minutinhos aí vai passar para outra tela, para vocês poderem copiar outra tela. E mais 2 minutinhos para copiar a terceira tela. E já pode começar a responder, já está valendo já. É melhor tirar foto. Chegar aí na frente aí da equipe, um da equipe pega e tira a foto aí da tela, tá? Já montaram as equipes? Equipe de 3 ou 4 no máximo. Pode me tirar, pode escrever o nome para mim, por favor, aí, quem tiver já, das equipes, e passar para o professor, porque o professor vai dar nota nessa atividade individual aqui. Então eu preciso dos nomes bem certinho. Tá, deu tempo de copiar a primeira tela aí? Posso passar para a segunda? Quem está escrevendo ainda? Tá, vou passar para a segunda, qualquer coisa vocês me falam. Então, tempo para copiar ou tirar foto da segunda tela aí, das perguntas. Lembrando que está no Google Class lá. Quem tiver acesso aí já pode entrar lá e fazer por lá. Escrever tudo lá. Só o quadro Kanban mesmo que vai precisar fazer no papel sulfite ali, tirar foto e mostrar para o professor também. Deixa com a Giovana, que a Giovana depois tira a foto de cada um, de cada equipe aí e manda para o professor. Para o professor avaliar e dar nota também. Lembrando que vale 30, hein, turma? Vai valer a nota do trabalho. Vocês vão ficar livres de fazer o trabalho lá que o professor passou. Só deixando claro para vocês que o trabalho lá valia 40 e aqui vale 30, tá? Então eu vou passar para a terceira tela ali. A última. Então a partir daí vocês têm 20 minutos para a gente depois continuar aqui com as etapas aqui do nosso projeto aqui, da nossa atividade da sala de aula. Tá? A gente tem até 2h40 a aula, né? Então vamos tentar terminar aí o mais rápido possível, porque liberar vocês para a próxima aula e a Giovana para a próxima aula também.
E aí, turma, como que tá aí? Prof. Giovana, como que tá aí? Tranquilo? Conseguiram responder? Estão fazendo a parte do quadro do Kanban já? Do desenho? Beleza. Então tá, mais uns minutinhos aí, daí a gente volta então. Tá? O pessoal que eu tava com dificuldade para ver lá no Class lá, deu um bug lá, agora que voltou. Tá tudo lá então, as atividades, tá tudo certo. Tá bom? Quem não fez por lá, tem que mandar para mim o print ali do caderno, aí no grupo, tá? Quem fez por lá, tranquilo, não precisa mandar o print. Só vou precisar do print daí do Kanban, do quadro aí que vocês vão desenhar. O quadro precisa desenhar, gente. Todo mundo precisa colocar a mão na massa aí e desenhar, tá? Não é individual, é em equipe, então colabore aí com a equipe aí, entregue aí um quadro por equipe aí, tá bom? Vou zerar aqui mais uns minutinhos aqui. Mais 5 minutinhos, a gente consegue encerrar. Turma, mais algum tempinho aí? Temos 10 minutos da aula ainda, né? Vamos terminar com 35 a nossa aula, né? 12h35. Viu? Quem me entregou lá no Google Class tem que me fazer no papel aí o quadro do Kanban, tá? Não é só colocar lá escrito pro professor. O professor quer que você desenhe aí o quadro no papel, senão não tá valendo. Você vai deixar de perder 30 pontos por causa que não fez no papel. Tá entendido aí, turma? Tá entendido aí, Giovana? Eles entenderam, será? Tá, é isso. Entregou, eu vi lá que tá lá completinho, tudo no Google Class. Tá respondido certinho, só que eu preciso que coloque o quadro no papel, tá? Usa a criatividade de vocês aí para colocar cor, para fazer o que vocês quiserem aí, mas eu preciso dele no papel, para completar a nota. Vamos deixar de perder 30 pontos por causa disso. A gente tem um tempinho ainda, tem 5 minutos ainda. Isso, maravilha, é isso aí. Maravilha, é isso aí mesmo. Agora são 2h30, a gente tem até 2h40 de aula, vou entregar 5 minutinhos antes. Então tem 4 minutos aí.
E aí, turma? Então é isso aí, tá? Tem ainda 5 minutos de aula aí, mas o professor vai entregar já para Giovana aí, tá? Lembrando, essa nota aí vai suprir a necessidade lá do trabalho lá que não foi feito, tá? Quem fez o trabalho lá quiser me entregar, vale 40, aqui vale 30, tá? A grande maioria entregou no Google Class lá 18, 19 pessoas. Eu acredito que o restante fez no caderno aí ou no sulfite, vai me entregar ainda a foto. Todos precisam entregar a foto do quadro, tá? Eu só recebi uma ali até agora, então todos precisam entregar a foto do quadro, tá? Lembrando que tem a avaliação 1 e 2, tem gente que não fez, ainda dá tempo de fazer, procure a professora Giovana aí, tá? E basicamente a gente, né, encerra aí as nossas atividades de avaliação. Só vai precisar agora ver quem precisa recuperar a nota aí que ficou pendente, tá bom? Então, o professor vai entregar aqui, qualquer coisa você chama ali no grupo ali, o professor vai dar orientações para vocês, tá? Então a nossa aula fica por aqui. A Giovana tem uns minutinhos ainda com vocês. Então, até mais, aquele abraço, até a próxima.
Olá, turma. Boa tarde. Tudo bem? Você chegou rápido aí, hein, Giovana? Tá bom? Quantos nós estamos na turma hoje? Pode me responder no WhatsApp se quiser, fica tranquilo. 22? Tá. Então tá, é o mesmo esquema da aula anterior, Giovana, só que, né, matéria diferente. Eu vou passar um vídeo introdutório, vídeo de 12 minutos, vai fazer a revisão de toda a aula que a gente... Toda a aula não, mas a parte que a gente quer tratar aqui agora do conceito, e daí a gente vai entrar com a atividade que é para desenhar também, tá? Vai desenhar redes. Como eles não fizeram um trabalho de redes lá, do cronograma que eu falei para você, lembra que a gente estava falando sobre o cronograma? A maioria não fez, tá? Então, assim, esse trabalho vai recuperar quem não fez, e quem fez e tirou nota inferior a 30 vai ser substituído por a nota de hoje. Então, todo mundo que fizer hoje tem 30 garantido. Tá bom? É recuperação do trabalho. Entendeu? Entendeu, turma? Vamos participar aí. Então vamos lá. Vou entrar com a gravação. Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso de Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação. Hoje nós vamos fazer uma atividade prática, montagem teórica de rede, tá? Então, como eu falei para vocês uma introdução aí sobre o que é montagem de rede ali, e a gente vai fazer esse trabalho, atividade de sala de aula agora valendo 30 pontos, tá? Então essa atividade aqui substitui lá quem não fez o trabalho de cronograma de redes, tá? Quem fez lá, tirou nota boa, continua. Quem fez lá, tirou nota abaixo de 30, vai ser recuperada com a nota de hoje aqui, porque essa atividade vale 30, tá bom? Então, bora lá. Então, nessa aula nós vamos compreender a função dos principais componentes de uma rede e como elas se conectam, tá bom? Então, preste atenção bastante na aula, porque essa aula introdutória ali vai ser um vídeo de 10, 12 minutos, que vai passar um pouco do conceito do que a gente vai ter que fazer nos restantes minutos que sobra da aula, que a nossa atividade está valendo a partir do vídeo já, tá bom? Então a gente vai ver aqui qual que é o objetivo, né? Os principais componentes de uma rede, né? Switches, roteadores, cabos de redes, conexões, de maneira prática e visual, tá? Então como que a gente vai ver isso? Primeiro tópico a gente vai ver o vídeo, né? Depois nós vamos trabalhar aí em grupo, então vai montar grupo. Eu quero que vocês montem aí o grupo de 3 pessoas, tá? Pode ser um grupo de 3 pessoas, pode ser individual também, mas grupo de 3 pessoas aí. E vamos apresentar a solução discutida em sala de aula e reflexão no final ali sobre o aprendizado da aula de hoje, tá ok? Então vou dar uns minutinhos aí para vocês se organizarem aí, vão estar recebendo as folhas, tá? O material que precisa, a caneta, lápis aí, giz de cera, canetinha. Vocês vão montar o grupo já, escolha aí as pessoas que vocês querem trabalhar. 3 pessoas aí, no máximo 4, tá? Se tiver 3, aí o ideal é 3. Se sobrar alguém aí, pode ser 4, não tem problema nenhum, tá bom? Então a gente só vai esperar você se organizar aí para me soltar o vídeo. Posso soltar o vídeo, turma?
Esperar o ok da professora Giovana aí. Tá ok, então. Então a gente presta atenção bem no vídeo aí, tá? E hoje a gente vai falar sobre a diferença entre um hub, um switch e um roteador. Esses três dispositivos, eles são muito semelhantes, só que existe uma diferença na forma com que eles lidam com os dados. Vamos começar com o hub. O objetivo do hub é conectar todos os dispositivos de rede juntos em uma rede interna. Nós temos o dispositivo, o hub, e ele tem várias portas Ethernet, ou seja, portas que a gente consegue conectar computadores por meio de um cabo. Então, imagina aqui que nós temos um computador aqui, outro computador aqui. Esses 4 computadores conseguem se comunicar com o hub por meio de uma conexão Ethernet, ou seja, um cabo UTP. Aqui representado pela linha azul, que é a mesma cor aí do nosso cabo UTP. E esse dispositivo, ele é considerado não inteligente. Por quê? Porque ele não filtra nenhum dado. A única coisa que ele sabe é se o computador está conectado em uma porta. Então é como se a gente tivesse uma tabela em que de um lado nós temos a porta e do outro lado nós temos a situação. Aqui nós temos 4 portas, porta 1, porta 2, porta 3 e porta 4. E nós temos a situação, se está conectado ou não. Aqui nós temos os 4 computadores conectados no nosso hub. Então, vou colocar aqui on em todos. Então, se esse computador aqui quer mandar uma mensagem para esse daqui, na hora que ele manda esse dado, que esse dado vai passar pelo nosso hub, o que acontece? O hub só vai repetir esse sinal para todas as outras portas. Ele sabe que todas as portas estão ocupadas. Então, se ele está recebendo esse dado na porta 1, ele vai replicar ele na porta 2, na porta 3 e na porta 4. Então, essa informação vai vir para o computador aqui, para o outro e para o outro. Então, essa informação vai seguir para todos os computadores. E por isso a gente fala que ele é um dispositivo que não é inteligente, porque ele só sabe se os computadores estão conectados na porta ou não para poder retransmitir os dados para todas aquelas portas. E um hub funcionando dessa forma, ele vai criar preocupações com segurança, porque todo mundo que estiver conectado vai receber as informações. E também vai ter um tráfego de rede aumentado, ou seja, a gente vai ter muita informação na rede. Isso aí vai deixar a rede lenta. Então, essas são as características do hub que faz com que ele não seja mais uma opção para a gente utilizar ele em redes de computadores. Agora, será que o switch é muito semelhante desse hub? Vamos ver qual que é a diferença. Aqui no switch nós também temos portas Ethernet. Vou desenhar aqui 4 e vamos desenhar nossos computadores. O switch também vai manter uma tabela. Só que essa tabela vai ser um pouco diferente do que nós temos no hub. Nós temos a porta, nós temos a situação e nós temos o endereço MAC. O que esse endereço MAC quer dizer? Quer dizer o endereço físico de cada computador. Então aqui nós temos, na porta 1, nós temos um computador ligado e nós vamos colocar um endereço MAC aqui. Esse endereço MAC vai ter 12 símbolos. Como assim símbolos? Ele é escrito em hexadecimal. Quando a gente fala de números hexadecimais, nós temos os números de 0 até 9 e também temos as letras A, B, C, D, E e F. Então aqui nós temos a porta 2, 3 e 4, temos computadores em todas e cada um vai ter um endereço MAC diferente. E com base nessa tabela que nós temos os números de porta, nós temos a situação se o computador está conectado ou não, e nós temos o endereço físico, esse endereço MAC, um computador vai conseguir se comunicar por outro de uma maneira inteligente. Então, se esse primeiro computador quiser mandar uma mensagem para esse computador aqui, o switch, ao contrário do hub, vai saber aonde que está esse computador, porque esse computador estando conectado aqui na porta 3, ele sabe desse endereço físico e sabe achar esse computador
na porta 3. Então, se o computador 1 quer mandar uma mensagem para o computador que está lá na porta 3, que tem esse endereço aqui, o switch vai conseguir encontrar ele. Então, na hora que essa informação chega até o switch, ele consegue ler essas portas e achar o computador de destino. E assim, somente aquele computador de destino vai receber a mensagem. Então aqui nós temos mais segurança do que no hub, além de não ter dados trafegando sem motivo. Então essa é a principal diferença entre um hub e um switch. E como resultado, os switches são preferidos em relação ao hub, porque isso vai reduzir o tráfego desnecessário na rede e o hub só vai detectar o dispositivo fisicamente conectado a ele e vai mandar para todo mundo. E nós queremos um dispositivo que vai funcionar na nossa rede, que vai funcionar da melhor maneira possível. Só que tanto o switch como o hub, ele só consegue fazer uma conexão de redes locais, ou seja, de LANs. Então, se essa rede de computadores aqui quiser se conectar com a internet, isso não vai ser possível. Por quê? Porque o switch, ele não consegue lidar com endereços IP, ele só consegue lidar com endereço MAC. O que é esse endereço IP? Esse endereço IP é o endereço que é válido na internet. Então, para se comunicar com a internet, para você ter acesso a tudo que você utiliza na internet, a gente precisa ter o endereço IP da nossa rede. E o switch, ele só consegue ler endereços MAC. Professor, então qual que é o dispositivo que vai deixar a gente usar os endereços IP? Esse dispositivo vai ser o roteador. O roteador, então, é o dispositivo que vai conseguir ler os pacotes IP, ou seja, ele vai conseguir deixar a sua rede com esse endereço IP e vai ser válido na internet. Então, nós temos uma porta especial que vai ser nomeada porta WAN ou porta internet, em que a internet vai chegar por aqui. É aqui que vai ter a comunicação. E o que tem dentro desse roteador? O que faz ele ser tão especial? Esse roteador, ele faz o serviço de encaminhar dados. Ele faz o serviço de encaminhar pacotes, encaminhar esses dados que estão trafegando na rede. E olha o que acontece. O seu roteador, ele vai ter algumas portas que vai deixar você conectar computadores por meio de uma conexão guiada, ou seja, pelo nosso cabo TP. Isso aqui é um switch, são portas que nem tem lá no switch que vai deixar essa comunicação acontecer. E a porta WAN é o que vai deixar a gente se comunicar com a internet. Então, como é esse dispositivo que está deixando a gente se comunicar com a internet, a gente fala que esse aqui é o gateway da rede. Então, quando chegar algum dado da internet, ele vai inspecionar o pacote IP, vai verificar se esse endereço IP é para ele e, se for, ele vai conseguir retransmitir essa informação para quem for o nosso destino, porque aqui nós temos essas portas que funcionam que nem no switch, então ele consegue ler o endereço MAC desses computadores e vai conseguir fazer essa conexão. Então, imagina que aqui nós temos essas três redes diferentes. Então, aqui eu vou chamar de rede A, aqui eu vou chamar de rede B e aqui eu vou chamar de rede C. Observa que nós temos aqui essas redes conectadas por um roteador. Vou colorir aqui de vermelho para a gente identificar que isso aqui vai ser um roteador, que nem os exemplos anteriores. E esse roteador, além dele ter as portas que permite a conexão Ethernet, ou seja, essa conexão cabeada, ele vai ter também antenas de access point, ou seja, de conexão Wi-Fi. O seu roteador, ele pode ter sim essas portas que vai funcionar como um switch, vai ser um switch embutido, e também as antenas para poder possibilitar essa conexão Wi-Fi. E nós temos essas três redes que querem se comunicar. Só que para essas redes se comunicarem, nós precisamos ter switches, nós precisamos ter roteadores aqui no meio. E a gente tem desenhado o roteador nesse símbolo quadradinho, porque a gente olha o seu roteador aí, você vai ver
um dispositivo quadrado, mas é comum a gente ter o switch representado por um dispositivo redondo com um X aí em cima, que nem a gente utilizou lá quando a gente estava utilizando o Draw I/O. Então, a internet nada mais é do que uma rede de redes em que vai ter várias redes conectadas. E quem faz essa conexão é justamente os roteadores, porque é o roteador que vai lidar com esses pacotes IP. E esses roteadores podem estar conectados de diferentes maneiras. E se um computador aqui da nossa rede A quiser se comunicar com o computador aqui da rede C, essa mensagem vai passar pelo roteador da rede A. O roteador vai perceber que ele quer mandar uma mensagem para um computador que está numa rede externa, ou seja, ele vai ter que lidar com o endereço IP. Então, esse roteador tem o seu endereço IP e esse roteador de cá tem o dele. E como ele quer mandar isso para uma rede diferente com outro endereço IP, ele vai ter que mandar esse pacote, ele vai encaminhar isso pelos outros roteadores. Aqui a gente percebe que a gente tem um monte de roteador no meio do caminho e nós temos alguns caminhos possíveis para chegar aqui. Existem algoritmos que vão decidir qual que é o melhor caminho para chegar lá. Então, aqui vamos seguir esse caminho. E na hora que essa informação passa por esse caminho que chega aqui, esse roteador vai perceber que o pacote está chegando para ele, porque ele vai ver que o destinatário é ele, é esse endereço IP, e vai conseguir mandar essa informação lá para o computador de destino. Então, assim, nós temos as diferenças entre o roteador, o switch e o hub. Então, aqui nós temos que o hub e o switch, eles são utilizados para conectar redes LANs, redes internas. E o switch, ele lida com o endereço MAC, sendo capaz de mandar uma mensagem para um computador específico. Já o roteador, ele vai funcionar como o gateway da rede, ou seja, o dispositivo que faz a conexão com a internet, ele lida com endereço IP e ele é utilizado para conectar redes. Então, essas são as principais diferenças entre esses três dispositivos. Então é isso, pessoal. E aí, turma, voltando aqui então. O professor passou esse vídeo aí para vocês entenderem um pouco mais, outra pessoa falando, o conteúdo que o professor já passou na sala de aula, tá? O professor já explicou as questões ali dos roteadores, do switch, de como que faz as conexões ali, tá? Então aqui a gente tem um exemplo 1 de como que eu quero que vocês possam desenhar o cronograma, né? A gente pediu para fazer o cronograma lá no aplicativo, lá vocês não conseguiram fazer, né? Então a gente vai fazer hoje no papel e na caneta aí, da forma mais simples possível, tá? Então é um exemplo aqui de como desenhar. Aqui é um outro exemplo de como desenhar, né? Pode fazer desse jeito aqui, tá? O professor vai aceitar. A questão, a atividade é o seguinte, a proposta lá, ó. Montar uma rede, né? A partir de agora, 20 minutos, a gente montar uma rede. Então, dividir as equipes em grupos, aí já foi dividido, vocês já estão em grupo. O cenário é conectar 5 computadores em uma rede local que tem acesso à internet, tá? Esse é o cenário. Então, você vai ter que desenhar em uma folha aí, né? No quadro não precisa, vamos desenhar na folha. Eu coloquei ali as opções, mas vamos só ficar com a folha hoje. Então, vocês têm a folha de A4 aí, tem aí caneta, tem canetinha, tem giz de cera, tá? Então vocês vão desenhar 5 computadores conectados à rede. Nessa atividade tem que ter localização do roteador, o uso do switch para conectar os computadores e os cabos entre os dispositivos, tá? Então fica ali igual o exemplo do desenho aqui, ó. Computador, roteadores, switch, tá? Nesse parecido com isso aqui. Só que eu quero 5 computadores interligados, tá? Com os cabos ali, tudo isso, tá? Então, a partir de agora, vamos contar aí 20 minutos.
aqui quanto tá o... E aí, turma, tudo bem? Tudo certo? Deu tempo para fazer? Ó, o professor vai abrir uma exceção aí. Quem não conseguiu finalizar ainda, até o final da noite pode me entregar. Tá? Fora isso, daí o professor não vai aceitar mais. Tá bom? Então até o final ali, até umas 10, 11 horas ali o professor aceita. Tá bom? Viu, Giovana? Até umas 10, 11 horas da noite dá para aceitar ainda, se eles quiserem mandar as fotos para mim. Tá? Depois disso eu não vou aceitar mais. Tá bom? Aí, complementando, isso vai valer a nota de vocês, tá? Como a gente está encerrando a aula aí, eu ia pedir para vocês apresentarem para a turma aí. Eu não sei se vai dar tempo. Que horas que termina a aula, Giovana? Né? Então não vai dar tempo da gente fazer isso. Então a gente fica nessa questão mesmo, né? Então eu preciso que entregue, que me mande lá as fotos lá no grupo. Se não mandar, zerou nota, não tem nota, tá bom? E eu preciso que mande hoje, porque eu quero fechar as notas hoje, tá? Então a gente aprendeu sobre os principais componentes ali de rede, switch, roteadores, cabos de redes, conexão, uma maneira bem prática e visual ali, né? Vocês desenhando ali, vocês conseguirem entender bem ali, praticar isso, tá bom? Então por hoje é isso aí, Giovana. Obrigado, professor Giovana. Aquele abraço, tudo de bom, até o próximo encontro.